você está dormindo com o inimigo. Não de forma literal, mas psicologicamente. Você o convida para jantar, responde suas mensagens com um bom dia caloroso e entrega, de bandeja, seus medos, sonhos e segredos mais profundos. Você acredita piamente que está construindo uma conexão, quando na verdade está apenas entregando o mapa da mina para sua própria destruição. A maioria das pessoas tem uma visão infantil do perigo. Acham que o monstro rosnará ou mostrará as garras. Nicolau Maquiavel, o homem que despiu a alma humana de suas maquiagens sociais, sabia a verdade nua e crua. O perigo real não franze a testa. Ele sorri. Ele elogia. Ele oferece ajuda antes mesmo de você pedir. Os carrascos da sua reputação e os parasitas da sua conta bancária não são seus inimigos declarados, mas os cavalos de Troia que você mesmo puxou para dentro das suas muralhas. Você sente um cansaço inexplicável, uma fricção sutil em seus círculos sociais, porque, no fundo, você sabe que está sendo caçado. Hoje, faremos uma autópsia impiedosa no seu círculo social. Vamos remover a lente da ingenuidade e usar o bisturi de Maquiavel para identificar os tumores que estão drenando sua energia. Ao final deste encontro, você terá a clareza necessária para identificar quem merece o banquete e quem deve ser expulso da sua mesa agora mesmo, garantindo que você nunca mais seja a presa, mas o arquiteto soberano do seu próprio destino. Existe um tipo de indivíduo que se apresenta como a alma mais generosa que você já conheceu. Ele te presenteia sem motivo, oferece favores que você não solicitou e corre para o seu lado ao menor sinal de inconveniência. A sua mente ingênua sussurra: que bom amigo. Maquiavel, porém, diria que você está sendo comprado. No clássico O Príncipe, ele discute como os homens são movidos pelo medo e pelo interesse. Mas há uma terceira corrente, mais forte que o aço: a dívida. O tecelão de dívidas ocultas transforma a generosidade em arma. Ele não doa para te ajudar. Ele doa para te endividar. Cada favor é uma moeda colocada em um parquímetro invisível e o tempo sempre acaba. Ele cria um contrato silencioso que você nunca assinou. Na cabeça dele, o fato de ter ouvido suas queixas por 3 horas lhe dá o direito de exigir sua lealdade, seu tempo e sua submissão futura. Observe quem guarda pontos. O momento em que você ouvir a frase "depois de tudo o que fiz por você", a máscara caiu. Um presente verdadeiro não tem fios. Um suborno vem com uma corda. Essa pessoa é perigosa porque te faz duvidar da sua própria autonomia. Ao tentar estabelecer um limite, você é rotulado como ingrato. Maquiavel alertou que aquele que torna o outro poderoso cava a própria ruína. Ao aceitar a ajuda não solicitada, você entrega a chave da sua consciência. A solução é clínica. Pare de aceitar o que é grátis. Se não pediu, recuse ou pague imediatamente. Cancele a dívida antes que os juros destruam sua liberdade. O conhecimento não é apenas poder, é munição de alto calibre. Todos nós já cruzamos o caminho de alguém que mergulha fundo demais, depressa demais. Em menos de 1 hora de conversa, essa pessoa está a despejar traumas de infância, pecados capitais e feridas abertas. Ela torna-se incrivelmente vulnerável diante de você. O seu instinto de empatia é ativado. Você sente-se honrado por tamanha confiança. É aqui que a armadilha se fecha. Existe uma lei social de reciprocidade que exige que você corresponda a essa energia. Para não parecer frio ou superior, você baixa o seu escudo. Você fala sobre as rachaduras no seu casamento, sobre o que realmente pensa do seu chefe, sobre a sua maior fraqueza oculta. Parabéns! Você acabou de entregar uma arma carregada nas mãos de um carrasco. Este é o espião de informação. Ele usa a falsa vulnerabilidade como uma ferramenta de hacking emocional. Ele não está se abrindo para se curar. Ele está escancarando as portas dele apenas para que você abaixe a sua ponte levadiça. Maquiavel aconselhava os príncipes a serem secretos,
a nunca deixarem as suas verdadeiras intenções ou fraquezas à mostra. Por quê? Porque se o seu inimigo sabe o que você teme, ele sabe exatamente onde golpear para o destruir. O espião de informação coleciona segredos como se fossem moedas de troca, e ele vai negociá-los na primeira oportunidade que lhe trouxer vantagem. Já notou que essa pessoa sempre tem uma fofoca quente sobre os outros? Ela conta-lhe coisas que não deveria sobre amigos em comum. Guarde esta regra da física humana. Se eles fazem fofoca com você, eles farão fofoca de você. O perigo aqui é a aniquilação da sua reputação. Quando a relação inevitavelmente azedar, e ela vai, porque esse tipo de perfil precisa do drama para se sentir relevante, os seus segredos irão se tornar a moeda de troca deles. Eles vão reescrever a história usando as suas próprias confidências para o pintar como o vilão e eles próprios como a vítima ferida. A solução é a arte do seja tedioso. Seja uma pedra cinzenta e sem graça. Quando alguém despejar traumas em você cedo demais, não retribua. Escute, balance a cabeça, mas mantenha a sua boca fechada sobre a sua vida íntima. Observe a reação. Se eles pressionarem, se tentarem culpá-lo por não se abrir, você confirmou o diagnóstico. Você está diante de um espião. Feche o arquivo, encerre a partilha e retire-se do campo de tiro. Não existe nada mais perigoso do que associar a sua vida àqueles que estão se afogando. Esta é uma adaptação brutal da filosofia maquiavélica sobre a fortuna. Maquiavel acreditava que a sorte favorece alguns e amaldiçoa outros. Mas se você olhar de perto para os ditos amaldiçoados, verá um padrão sinistro que nada tem de acidental. Este é o arquiteto do infortúnio. É aquela pessoa que está sempre mergulhada em uma crise. Se não é o carro que quebrou, é a saúde que falhou. Se não é a saúde, é um ex-parceiro problemático. Se não é o ex, é um chefe injusto. O mundo, para eles, é um agressor constante e implacável. No início, a sua própria empatia será a sua armadilha. Você sentirá pena. Você desejará ser o herói, o salvador que finalmente trará ordem ao caos daquela vida. Mas você precisa abrir os olhos agora. O azar deles é quase sempre o resultado de uma falta de disciplina crônica e uma recusa absoluta em aprender com os erros do passado. Eles nunca admitirão isso. Para eles, o universo é um tirano e eles são mártires perpétuos. Por que eles são perigosos? Porque o infortúnio é contagioso. Não de uma forma mística ou supersticiosa, mas de uma forma puramente prática. Se você amarra o seu barco a um navio que está afundando, você não o mantém à tona. Ele puxa você para o abismo junto com ele. A crise deles se torna a sua crise. A emergência constante deles drena o seu tempo, o seu dinheiro e, principalmente, a sua energia mental. Maquiavel era implacável quanto a isso. Evite os infelizes e os azarados. Faça isso por uma questão de autopreservação. Estas pessoas são buracos negros que engolem a luz. Não importa quanta energia, conselhos ou recursos você despeje nelas, elas permanecem na escuridão. Elas não buscam uma solução real. Se você lhes oferecer uma saída clara, elas encontrarão imediatamente uma razão para aquela solução não funcionar. Eles não querem ser curados. Eles querem uma testemunha para o seu martírio. Querem que você valide o papel de vítima para que eles nunca tenham de assumir a responsabilidade pela própria vida. O seu diagnóstico deve ser frio e objetivo. Observe o padrão. É apenas um mês ruim ou é uma vida inteira de desastres em série? Se o caos o segue como uma sombra, saia da penumbra antes que ela consuma você também. Você não pode salvar alguém que é secretamente viciado na própria destruição. Os príncipes, como escreveu Maquiavel, não possuem outra forma de se protegerem contra a bajulação do que fazer com que os homens entendam que não o ofenderão ao dizer a verdade. Mas a verdade é que a maioria de nós não age como príncipes. Somos seres inseguros, sedentos por validação. Queremos desesperadamente ser informados de que somos inteligentes, atraentes
e que estamos sempre cobertos de razão. É nesse vácuo de autoestima que entra o espelho. Essa pessoa concorda com absolutamente tudo o que você diz. Se você odeia um filme, ela também odeia. Se você muda de ideia 5 minutos depois, ela faz a mesma pirueta intelectual sem hesitar. O espelho não possui uma identidade própria. Ele é meramente um reflexo da sua. No início, isso parece maravilhoso. Finalmente, alguém que realmente entende você. Mas cuidado, eles não te entendem. Eles estão se escondendo de você. O espelho é perigoso porque oculta suas verdadeiras intenções atrás de uma muralha de concordância. Você nunca sabe onde realmente está pisando com esse tipo de pessoa. Maquiavel desprezava os bajuladores, vendo-os como a praga das cortes, pois eles isolam o líder da realidade. Eles alimentam o seu ego até que você se torne cego para os seus próprios erros. Um amigo que discute com você, respeita você. Um amigo que concorda cegamente com você, está manipulando você. Mas o perigo vai além da simples mentira. O espelho é, essencialmente, um camaleão. Ele está refletindo você hoje porque você tem algo que ele deseja, mas se amanhã for mais vantajoso se alinhar ao seu inimigo, ele fará o mesmo. Ele concordará e balançará a cabeça enquanto seu inimigo destrói sua reputação, com a mesma facilidade que fazia enquanto jantava com você. Eles não possuem lealdade a pessoas, apenas ao poder. No momento em que você tropeçar, o reflexo desaparece. Para se proteger, você deve testá-los cirurgicamente. Defenda uma opinião que você sabe ser controversa ou até mesmo errada e observe a reação dele. Depois, mude de lado e veja se ele te segue como uma sombra sem coluna vertebral. Se ele não tem princípios para defender, ele também não terá lealdade para te oferecer. Uma pessoa que não se sustenta por nada, cairá por qualquer coisa, e ela certamente levará você junto na queda. Existe um tipo específico de sadismo que se disfarça de virtude, e você certamente conhece essa pessoa. Ela é aquela que se orgulha de ser brutalmente honesta, ou que afirma estar apenas tentando ajudar você a ser uma versão melhor de si mesmo. Ela utiliza a moralidade, a religião ou causas sociais como um chicote para forçar a sua submissão. Este é o assassino moral. Ele não ataca você com insultos óbvios, ele ataca com padrões impossíveis de alcançar. O assassino moral destaca suas falhas sob o pretexto do aperfeiçoamento pessoal. Ele dirá frases como: "Eu te digo isso porque te amo, mas você realmente ganhou peso." Ou: "Não acho que você esteja se esforçando o suficiente no seu negócio." Maquiavel compreendia que, para um príncipe se manter no poder, ele precisava aprender a não ser bom quando necessário. O assassino moral, por outro lado, usa a bondade como uma ferramenta de domínio absoluto. Ao se posicionar como o juiz supremo do seu comportamento, ele se coloca automaticamente acima de você. Trata-se de um jogo de poder puramente psicológico. Eles prosperam na sua culpa. Se você convive com alguém que faz você se sentir constantemente inadequado, que faz você sentir que está sempre pedindo desculpas por existir ou por suas escolhas, você está na presença de um predador. O objetivo real não é o seu crescimento, mas a erosão sistemática da sua autoestima. Eles querem que você se torne dependente da aprovação deles, como um cão implorando por um petisco. Eles darão essa validação a conta-gotas, apenas o suficiente para manter você na coleira. A solução para neutralizar esse arquétipo é interromper o ciclo de justificativas. No momento em que você começa a explicar suas ações ou a se defender, você aceita a premissa de que está no banco dos réus e que eles têm o direito de julgá-lo. Você não deve aceitar esse tribunal. Quando eles vierem com críticas para o seu próprio bem, olhe-os nos olhos e diga apenas: "Eu não pedi a sua opinião." Observe o que acontece em seguida. A virtude deles se transformará em fúria em questão de segundos.
Essa raiva descontrolada que surge quando eles perdem o controle sobre a sua consciência é a verdadeira face deles. O assassino moral não suporta a autonomia alheia, pois ela destrói o pedestal de santidade onde ele se esconde para observar as suas fraquezas. Aquele que não está com você, está contra você. Este é um conceito fundamental que Maquiavel explorou ao discutir alianças e neutralidade. Em tempos de conflito, a pessoa mais perigosa não é aquela que está te atacando abertamente, mas aquela que permanece sentada na lateral, observando, esperando para ver quem sairá vencedor. Este é o sabotador neutro. Ele se diz seu amigo, mas também mantém uma amizade cordial com a pessoa que traiu você. O discurso dele é sempre o mesmo. Eu apenas não quero me envolver. Ou, sou amigo dos dois e vejo os dois lados. Isso pode soar como maturidade ou diplomacia para os ouvidos ingênuos, mas na realidade é covardia pura, disfarçada de virtude. Ao se recusar a tomar uma posição contra o desrespeito ou a traição, ele está, na verdade, validando o ato do traidor. O silêncio dele é um endosso silencioso à sua dor. Maquiavel desprezava a neutralidade. Ele argumentava que príncipes irresolutos geralmente caminham para a própria ruína. Você deve evitar o sabotador neutro porque ele é um vazamento constante no seu navio. Você não pode confiar a ele seus planos, seus sentimentos ou sua defesa, pois ele negociará suas informações com o outro lado apenas para manter o status de neutro. Ele quer ser amado por todos, o que significa que ele não é leal a ninguém. Quando a guerra chegar, e a vida, em sua essência, é um campo de batalha, você precisará de soldados ao seu lado, não de espectadores. O sabotador neutro vai assistir você sangrar, e quando tudo acabar, ele dirá ao vencedor: eu nunca gostei muito dele de qualquer maneira. Ele é o oportunista que aguarda o cadáver esfriar para decidir qual bandeira deve beijar. A solução é forçar uma escolha clara. Você deve ser direto. Essa pessoa me feriu profundamente, e continuar associado a ela é um desrespeito à nossa amizade. Se ele se recusar a escolher, ele já fez a escolha dele. Ele escolheu a si mesmo e ao conforto da própria covardia em vez da lealdade a você. No momento em que ele se nega a te defender, ele se torna um inimigo passivo. Trate-o como tal e feche as portas da sua fortaleza. Existe uma forma de ódio que se mascara perfeitamente como admiração. Você conhece alguém que te coloca em um pedestal, que idolatra seu estilo, suas ideias e até seu vocabulário. No início, o seu ego se sente alimentado. Você se sente um mentor, um líder, uma referência. Mas o que você está presenciando não é respeito. É um processo de clonagem predatória. Este é o mímico invejoso. Ele começa a se vestir como você, a adotar seus hobbies e a usar as suas gírias. Ele pede seu conselho para absolutamente tudo, mas em pouco tempo, a mudança sinistra acontece. Ele começa a levar o crédito pelas suas ideias, a fazer amizade com seus amigos pelas suas costas e a contar histórias sobre você que soam sutilmente distorcidas. Maquiavel observou que os homens são tão simples que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. O mímico engana você usando o seu próprio rosto. O mecanismo psicológico aqui não é a simples inveja, que é desejar o que você tem. É algo muito mais sombrio, a inveja antropofágica. É o desejo de que você não tenha o que tem e que ele ocupe o seu lugar no mundo. O mímico sofre de uma ausência patológica de si mesmo. Ele é um vazio em busca de uma forma, e ele escolheu a sua forma para habitar. Mas, como ele jamais terá a sua essência, suas cicatrizes ou sua resiliência, ele acaba odiando você por ter a substância que falta a ele. Essa relação termina invariavelmente em traição. Tem que terminar assim. Para que ele se torne plenamente o personagem que está interpretando, ele precisa destruir o original para que não existam comparações.
Se você tem alguém por perto que te copia de perto demais, que fica estranhamente irritado quando você vence sem a participação dele ou que tenta te isolar de outras pessoas, acorde agora. Você está alimentando e treinando o seu próprio carrasco. A solução é cortar o suprimento de informações. Pare de entregar o mapa da sua mente. Pare de compartilhar seus próximos passos, seus sentimentos reais e suas estratégias de vida. Observe o pânico surgir neles quando o espelho perde a imagem. Quando o mímico não consegue mais se alimentar da sua identidade, ele terá um surto de agressividade e partirá em busca de um novo hospedeiro. Deixe que vá. Proteja a sua singularidade como se fosse a sua vida, porque para o mímico ela é o alvo. Agora que terminamos a autópsia dos parasitas, precisamos baixar o bisturi e levantar o espelho. Identificar esses 7 tipos é a parte fácil. O verdadeiro desafio, aquele que vai realmente mudar o curso da sua existência, é responder à pergunta mais desconfortável de todas. Por que eles estão sentados à sua mesa? Pessoas perigosas não invadem a sua vida arrombando a porta. Você as convida para entrar. Você entrega a chave, serve o vinho e oferece o melhor lugar do banquete. Maquiavel escreveu que um príncipe que não é sábio por si mesmo não pode ser bem aconselhado. Se a sua vida está infestada de sanguessugas, é porque você criou o ecossistema perfeito para alimentá-las. Você é o denominador comum. Precisamos encarar as 3 fraquezas internas que funcionam como ímãs para esses predadores. Se você não as corrigir, cortará uma cabeça da hidra e outras 2 crescerão no lugar. A primeira é o complexo de Salvador. Você atrai o arquiteto do infortúnio e o tecelão de dívidas porque precisa se sentir necessário para validar sua existência. Você acha que é bom, mas é apenas arrogante ao acreditar que tem o poder de mudar a natureza humana. Ao tentar salvar todo mundo, você sinaliza ao mundo que não tem limites. Você não é um herói, é um recurso a ser explorado. A segunda fraqueza é o medo da solidão. Você tolera o sabotador neutro e o espião porque tem pavor do silêncio de um quarto vazio. Você prefere amigos falsos a estar sozinho com seus próprios pensamentos. Maquiavel sabia que um líder forte deve ser capaz de sustentar a própria presença. Se você não consegue ser feliz sozinho, será escravo de qualquer um que atravessar a sua porta. E a terceira é a necessidade de validação. Você cai na armadilha do espelho e do bajulador porque não conhece o seu próprio valor. Enquanto sua autoestima for terceirizada, os outros serão seus donos. Eles podem te elevar hoje para te deixar cair amanhã, no momento em que isso lhes for útil. Como você os remove? A maioria comete o erro de buscar o confronto, escrever cartas dramáticas ou exigir explicações. Isso é amadorismo. O confronto dá dados ao inimigo, mostra que ele te feriu e alimenta o drama que ele tanto deseja. Use o desaparecimento maquiavélico. Primeiro, a dieta de inanição. Pare de alimentar a dinâmica. Se é um espião, pare de dar informações. Se é uma vítima, pare de dar ajuda. Torne-se chato, torne-se cinza. Depois a resposta lenta. Dilua a conexão até que ela se dissolva no tempo. Seja educado, mas impenetrável. Trate-os como colegas de trabalho distantes. E para os casos extremos, como o mímico ou o assassino moral, use a guilhotina, um corte breve, seco e o silêncio total. A explicação é a armadilha onde eles te pegam de volta. Quando você extirpar essas pessoas, algo aterrorizante vai acontecer. O vazio. Seu celular vai parar de vibrar. Seus fins de semana parecerão vazios. O drama que ocupava seu cérebro vai sumir, deixando um silêncio que incomoda os ouvidos. Você sentirá o impulso de mandar uma mensagem, de voltar atrás. Não quebre. Esse tédio não é vazio, é paz. Esse silêncio não é solidão, é espaço. Espaço para pessoas de alto valor, pessoas que celebram suas vitórias sem aquela pontada de inveja no olhar. Maquiavel dizia que as oportunidades nascem do momento.
Você não pode receber o novo se o seu jardim está entupido de ervas daninhas. A lição final é a maestria sobre si mesmo. Você não pode controlar a natureza do escorpião. Ele vai picar. O mentiroso vai mentir e o invejoso vai trair. Essa é a natureza deles. Mas você controla os portões da sua fortaleza. Se você se encontra cercado por inimigos, é porque deixou o portão aberto. Feche-o. Aumente seus padrões. Seja impiedoso com o seu tempo. Sua vida é um recurso finito e cada minuto gasto com um vampiro psicológico é um minuto roubado do seu propósito e do seu futuro. Pare de negociar com terroristas emocionais. Pare de dormir com o inimigo. Olhe agora para quem está à sua mesa e, se você não gostar do que vê, vire a mesa e vá embora sem olhar para trás. Chegar até aqui não é para qualquer um. A maioria já desligou, distraída por qualquer notificação banal ou pelo desconforto de ter a própria realidade sacudida. Se você ainda está me ouvindo, você provou que possui a fibra necessária para encarar a verdade sem filtros. Você não é mais apenas um espectador. Você é alguém que despertou para o jogo de xadrez que acontece ao seu redor. Mas vou deixar uma provocação para o seu travesseiro esta noite. Se todos esses 7 tipos perigosos habitam o mundo lá fora, quem garante que eles não habitam também os porões da sua própria alma? O maior dilema de Maquiavel não foi apenas identificar o inimigo externo, mas reconhecer que o poder exige uma frieza que muitos chamariam de vilania. Até que ponto você está disposto a se tornar o perigo para proteger o que é seu? A linha entre a sobrevivência e a tirania é mais fina do que você imagina. Como um ato de consciência, e para selar o que aprendemos hoje, escreva nos comentários a frase: "O trono não fica vazio". Isso mostrará quem são os verdadeiros arquitetos presentes nesta conversa. Aproveite e inscreva-se, pois este é o único lugar onde a diplomacia da mentira não tem voz. Agora preste atenção. Ao apertar o botão de gostei, você verá surgir a opção de hype. Eu desafio você a apertar esse botão. Não faça isso por estatísticas. Faça como um ato de rebeldia contra o algoritmo que prefere manter as massas dopadas com futilidades. Para aqueles que entenderam que conhecimento sem aplicação é apenas fofoca intelectual, o próximo passo é o compromisso. Tornar-se membro deste canal não é sobre apoio financeiro, é sobre uma aliança de poder. É o convite para entrar na sala onde as decisões são tomadas e as estratégias são despidas de qualquer moralismo barato. É o pacto dos que escolheram governar a própria vida em vez de serem governados pelas circunstâncias. E se você acha que este bisturi cortou fundo, você ainda não viu nada. O próximo vídeo, que deixo agora na sua tela, é o teste definitivo para a sua nova percepção. Clique nele se tiver coragem de descobrir o que acontece quando o caçador se torna o alvo. E lembre-se, é muito melhor ser temido por ser sábio do que ser amado por ser ingênuo.